Aristóteles disse uma vez que o ouro era a água solidificada do solo, impregnada pelos raios do sol. Outros acreditavam que ele era criado com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas encontraram esse metal pela primeira vez, pensaram que eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas a verdadeira origem do ouro é muito mais épica. Vamos voltar no tempo, para uma era distante em que não havia humanos, nem animais, e até mesmo os dinossauros ainda não existiam. Era um tempo em que as formas mais simples de vida estavam apenas começando a se formar. Nosso planeta se assemelhava a um imenso caldeirão de elementos químicos, com vulcões em erupção, terremotos e constantes raios. Esse período ocorreu aproximadamente 3,9 bilhões de anos atrás. Durante esse período tumultuado, enormes asteroides percorriam nosso sistema solar, colidindo com Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que alguns tenham até atingido a Lua, deixando para trás enormes crateras. Nosso planeta passou por um verdadeiro apocalipse. No entanto, ninguém sentiu isso porque a vida ainda não havia surgido. Esses asteroides trouxeram metais, embora esses metais já existissem antes de sua chegada. O núcleo da Terra é composto principalmente por elementos como o ferro, que se espalhou para a crosta terrestre, misturado com magma, entrou em contato com o oxigênio e se combinou com outras substâncias. Mas como esses metais entraram no núcleo em primeiro lugar? Simples átomos de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Em seguida, supernovas explodiram, dando origem a enormes nuvens de poeira e gás que se espalharam por nossa galáxia e começaram a girar ao redor do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram na formação de planetas, incluindo o nosso. Os metais nas profundezas da Terra são difíceis de serem obtidos, e sem as chuvas de meteoros que os trouxeram para a nossa superfície, não teríamos a tecnologia que temos hoje. Duas teorias explicam a origem desses metais. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas em partes distantes do nosso universo criaram muitos elementos da tabela periódica. Durante a explosão, a fusão nuclear começou, criando átomos de ouro. A onda de choque então dispersou essas peças quentes em diferentes direções, onde voaram por muito tempo, esfriaram no frio do espaço e eventualmente chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria propõe que ouro e outros metais surgiram devido à fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores que o Sol, mas muitas vezes mais densas. Esses objetos possuem uma força gravitacional e densidade tremendas. A colisão resultou em uma intensa explosão de raios gama que poderia sintetizar o ouro. Em 2017, astrofísicos observaram pela primeira vez a colisão de duas estrelas de nêutrons, encontrando vestígios de metais pesados, incluindo o ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. Indo ainda mais longe, surge a pergunta: de onde vieram essas estrelas e a poeira e gases que se espalharam pelo universo? Eles se originaram de nuvens de poeira e gás espalhadas pelo cosmos, que se misturaram e combinaram em uma massa e cresceram como uma bola de neve. Em seguida, comprimiram-se e formaram forças gravitacionais. Quando um material inteiro entra em colapso, ele aquece e libera energia, dando origem a uma estrela. Alguns físicos acreditam que durante sua vida útil, algumas estrelas podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nossos corpos também são compostos de estrelas. Podemos fazer parte de uma supernova colossal que explodiu bilhões de anos atrás do outro lado do universo. No entanto, mesmo depois de mais de 50 anos, essa teoria ainda não foi aprovada nem refutada conclusivamente. Agora, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo desse metal pode ser encontrado no sul da África. Os cientistas acreditam que esse precioso metal tenha aparecido lá há mais de 2 bilhões de anos, após o impacto de um meteorito maciço. Também se especula que de 10 a 20 milhões de toneladas de ouro possam estar escondidas sob os oceanos, não na forma de grandes rochas, mas sim como partículas minúsculas dissolvidas na água. No entanto, extrair ouro é um processo caro. Então, como ele é extraído e transformado em joias? Inicialmente, o ouro é encontrado em extensos depósitos de terra ou rocha. Os mineradores usam picaretas, pás e máquinas para extrair as pepitas brilhantes, que são então dissolvidas em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Substâncias adicionais são removidas por meio de fusão ou flotação gasosa. Após esse processo, o ouro é testado quanto à pureza, sendo que 99,9% é a referência padrão. Agora, ele está pronto para uso, seja como um investimento seguro, componente eletrônico ou até mesmo uma deslumbrante joia. O ouro é moldado e lapidado pelos ourives,
que o transformam em verdadeiras obras de arte. Suas propriedades únicas de brilho, maleabilidade e resistência à corrosão o tornam um material desejado em todo o mundo. Mas o ouro vai além de seu valor estético e utilitário. Ao longo da história, ele desempenhou um papel fundamental como uma forma de moeda e símbolo de riqueza. Civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, adoravam o ouro e o usavam como base de seus sistemas econômicos. O ouro também foi responsável por muitas aventuras e descobertas ao longo das eras, impulsionando a exploração de novas terras e incentivando a corrida do ouro em diferentes partes do mundo. No entanto, é importante lembrar que o ouro tem um lado sombrio. A mineração desse metal precioso pode ter consequências ambientais negativas, como a degradação do solo, a contaminação da água e o desmatamento. Além disso, a extração do ouro muitas vezes está associada a condições de trabalho perigosas e injustas para os mineradores. À medida que avançamos para o futuro, surge a necessidade de encontrar maneiras mais sustentáveis e éticas de obter e usar o ouro. A reciclagem desse metal está se tornando uma prática mais comum, reduzindo a necessidade de mineração adicional. Além disso, estão sendo desenvolvidas técnicas inovadoras para a extração do ouro que minimizam seu impacto no meio ambiente e garantem melhores condições de trabalho. O ouro continua a ser uma fascinante parte da história e da ciência. Sua origem cósmica, seu valor duradouro e suas propriedades únicas o tornam um objeto de admiração e interesse para muitos. Entender sua jornada desde o nascimento das estrelas até a mineração moderna nos leva a uma apreciação mais profunda desse metal precioso. E assim, concluímos nossa exploração sobre a origem épica do ouro. Espero que tenha gostado dessa viagem fascinante pelo tempo e pelo espaço. Se você quiser saber mais sobre outros tópicos interessantes, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima aventura.